um ponto de vista para a gente, sempre muito importante, de quem vive muitos bastidores. Queria falar um pouquinho da PEC dos precatórios, né? O tema ainda está trazendo muita incerteza. Queria saber como que está a discussão no Senado, se você tem informações aí, né, sobre essa questão da contagem dos votos. Será que o texto deve ser alterado mesmo ou não? E eu já emendo com a pergunta, né, que a gente acabou de noticiar agora há pouco, o Hamilton Mourão dizendo, né, sobre um possível reajuste dos servidores dentro dessa PEC, depois de abrir esse espaço para as emendas de fundo eleitoral. Agora parece que a PEC vai ter que contemplar esse reajuste para os servidores. Como que isso está repercutindo aí entre os parlamentares, a equipe econômica? Teve alguma sinalização contrária à ideia? Como que está essa situação toda aí, Eric? Bem, Paulo, esse é o tema central de hoje para a turma do mercado financeiro. Já alerto para vocês que agora, 13 horas, está prevista uma reunião com o líder do governo, que é o relator Fernando Bezerra, com alguns senadores. Dessa reunião devem sair novas declarações. Acho que a questão central vão voltar a questioná-lo sobre essa questão do reajuste para os servidores, e a gente vai ver então quais vão ser os desdobramentos sobre isso. Coloco já de início essa conversa a esse ponto, porque isso deve trazer volatilidade no início da tarde. Entrando nessa questão do reajuste dos servidores, não tem espaço, tá, Paulo? Vamos colocar aqui em números. Está previsto ali um espaço de 91 bilhões para o ano que vem. Metade disso, gente, vai para o Auxílio Brasil, vai para o novo Bolsa Família. 51 bilhões vai para esse Auxílio Brasil. Depois tem vários outros pedaços, que é 20 bilhões vai para a correção de benefícios previdenciários, 6 bilhões vão para o reajuste da saúde e educação, e 11 bilhões estão previstos para investimentos. Isso dá cerca de 88 bilhões. E no meio disso tudo, vai ter que se encaixar o projeto da desoneração, que está sendo votado agora neste momento, que também é calculado em cerca de 10 bilhões. Tem a questão de se ampliar o fundo eleitoral em 2022, que é também em cerca de 4 bilhões. Ou seja, colocando esses números, mas falando de uma forma resumida para vocês, não tem esse espaço para reajuste do servidor, porque o reajuste do servidor está estimado aí em 15 bilhões, a depender aí de qual vai ser o percentual do aumento. Dentro desse contexto, Paula, tem um jogo político, tem uma pressão política, tá? Da seguinte forma: dizendo o seguinte para os servidores, para a população: da minha parte, eu quero que dos 91 bilhões seja separado algo para o reajuste dos servidores. Mas se não tiver, a culpa não é minha, a culpa é dos congressistas. Então, é uma forma também de jogar pressão sobre o Congresso para que os servidores, que é uma categoria super organizada, começarem a bater aqui na porta do Senado para pressionar o Senado a votar essa proposta. Porque no final do dia, o que está em jogo são esses 91 bilhões que a turma aí está de olho para gastar em 2022. Então, dentro do jogo do reajuste, ainda vai ter muita volatilidade. Mais uma vez, a gente deve ter declarações agora no início da tarde nesse sentido. Isso deve impactar negativamente se for no sentido de que vão avançar com essas negociações. Mas é um jogo que está em aberto, é um jogo ainda que as pontas não se fecham, porque ao mesmo tempo que o presidente diz que quer o reajuste, e que integrantes da equipe econômica dizem que não tem um recurso, outros, ontem mesmo, o relator do orçamento disse que não sabe de onde vai tirar esse recurso para esses reajustes, e o ministro da Cidadania disse que não estava previsto nas negociações o reajuste para os servidores. Então, é uma peça que foi colocada recentemente, mas é uma peça ainda completamente desencaixada. Agora, indo para a votação da PEC, que, como falei para vocês, é o tema central aqui no Congresso e também para os investidores. As negociações hoje, Paulo, estão naquele momento de a turma criar muitas dificuldades para depois vender facilidades. É a mesma lógica que funcionou na Câmara, está começando a ser colocada no Senado. E que lógica que é essa? A turma, ao vender dificuldades, está pressionando o governo para negociar a liberação de emendas. Só para vocês terem uma ideia, essa decisão do Supremo Tribunal Federal de abrir essa caixinha preta da emenda do relator, que todo mundo sabe quanto tem, mas ninguém sabe para onde vai e como vai esse dinheiro, a decisão do Supremo, Paulo, só se restringe a 2021.
E tem, então, o que a turma chama de resto a pagar, que é o resto a pagar dessa caixinha preta, das emendas de relator, que equivale a cerca de 9 bilhões. O que eu quero dizer com isso para vocês? Tem 9 bilhões ainda que podem ser destinados de forma secreta, de forma que ninguém sabe o destino, porque a decisão do Supremo não pega o ano passado, 2020. Então, ainda tem muitas negociações, ainda tem muita pressão hoje dentro do Senado para que seja liberado esses recursos. Isso a gente olhando para 2020. Se a gente olhar agora para 2021, também tem as emendas impositivas, também tem as emendas parlamentares, a gente já está na reta final e a turma então está pressionando para o governo liberar essas emendas. Se a gente for tirar um retrato, Paulo, foi a mesma dinâmica na Câmara. Lá a turma pressionou bastante e até os 49 do segundo tempo o governo começou então a liberar os recursos e ao liberar a máquina aqui do Congresso girou e as coisas funcionaram. Então, essa é a minha previsão. A gente ainda tem muito tensionamento, a gente tem muito estica e puxa, mas essa PEC deve avançar. Com relação a mudanças no texto, isso é um ponto também muito importante, porque essa pode ser a boa notícia com relação à PEC dos precatórios. E qual seria a boa notícia e o que está em jogo hoje? Quando foi votado na Câmara, foi votado com uma mudança na regra do teto de gasto, e isso ampliou o espaço de 91 bilhões. Agora, alguns setores do Senado estão dizendo o seguinte, não vamos mudar o teto e vamos reduzir esse espaço de 91 bilhões para cerca de 75 bilhões, que é o que o governo vai ter no ano que vem para gastar em auxílio emergencial, no Auxílio Brasil e outras propostas. Por que isso está em jogo? Porque há um entendimento dentro do setor do Senado de que a sobra de 75 vai ser usada só para projetos de reeleição do Bolsonaro. Então, a eleição de 2022 já bateu aqui na porta e a turma, então, não quer dar mais recurso para o governo em ano eleitoral. E daí está a boa notícia, porque se reduzir o gasto, se reduzir esse espaço, então vai ter menos impacto na questão orçamentária fiscal do país. Então, é aí que também o investidor está de olho, para saber qual vai ser o desfecho dessa negociação. Se vai ser o texto da Câmara, com esses 91 bilhões, ou se vai ser um novo texto que vai ser com uma redução aí estimada para caindo para 75 bilhões. Então, esse é o jogo, ainda está completamente em aberto, a gente ainda tem 2, 3 semanas aí para ver qual vai ser o desfecho disso.